Levítico 1 fala sobre o holocausto e é necessário nós entendermos ou enxergarmos a Cristo neste sacrifício. O primeiro ponto acerca do holocausto é justamente que o cordeiro, o animal que era colocado ali, ele deveria ser sem mancha nem mácula. Hebreus capítulo 9, versículo 14 vai tratar disso, dizendo o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Pedro também destaca em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 19, que o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha, ou seja, Cristo é justamente o sacrifício exigido em Levítico, capítulo 1, que é a do holocausto. O segundo ponto é a espontaneidade do holocausto, ou a voluntariedade. Aqui nós temos um ponto importante. Em João capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus diz da seguinte maneira: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo a dou. Ou seja, ninguém pode ou poderia tirar a vida de Cristo, afinal ele é Deus, mas a sua voluntariedade fez a sua disposição de fato entregar a sua vida, como ele diz posteriormente, que ele daria a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, então o sacrifício de Cristo era perfeito e também totalmente voluntário. O terceiro ponto é a imposição de mãos, ou a transferência, a identificação do sacrifício. Isaías capítulo 53, versículo 4 vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores. Versículo 5 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões ou pelo nosso erro. Ou seja, Cristo levou de fato sobre si todo o peso do nosso pecado, do nosso erro. Essa era a imposição de mãos, em que o ofertante se identificava totalmente com a oferta, fazendo uma consagração plena da sua vida ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, Cristo foi o sacrifício por nossos erros, por nossos pecados, e isso trata da imposição de mãos. O quarto ponto é justamente que todo o animal ele era queimado sobre o altar. Cristo, em João capítulo 19, versículo 30, disse, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós vemos que Cristo ali diz que todo o seu sacrifício estava feito. Tudo havia sido finalizado conforme o que era requerido pelo próprio Deus. Ele andou perfeito, não havia nenhuma culpa sobre ele, né? E ele de maneira completa se entregou em sacrifício para agradar às exigências do nosso Deus. Esses são pelo menos 4 pontos em que nós podemos entender o sacrifício de Cristo à luz de Levítico capítulo 1. A identificação é perfeita e é necessário o entendimento sobre isso. Então, Cristo é o nosso holocausto. Assim como foi recebido diante de Deus, também nos tornou aceitáveis aos olhos do Pai. Deus te abençoe.